Olá, bom dia a todos. Meu nome é Robson Lima, sou estudante do IFPE, do curso de Geografia, e hoje nós vamos dialogar sobre a organização política administrativa do Brasil. Como se organizou essa divisão aqui dentro do nosso país? Qual o contexto histórico? Como vê a questão da República? E aí vamos entender um pouco de como se organiza essa divisão política administrativa. Então, o objetivo principal dessa aula é compreender como se estrutura a forma política administrativa do Brasil e como funciona a questão do federalismo. Federalismo nada mais é de como se estrutura e organiza o poder político dentro de um país. Aqui ao lado eu trago esse mapa bem conhecido, que podemos considerar que foi uma das primeiras divisões político-administrativas do Brasil, que foram as capitanias hereditárias, feita ainda no tempo do Brasil colonial, que dividiu o país em 14 regiões e foram doadas a seus donatários pela coroa portuguesa. Pois bem, se você não sabe mais, a República Federativa do Brasil é o nome oficial do nosso território. E aí nós vamos entender por parte se realmente somos uma república, se acontece o federalismo aqui dentro do nosso território, e depois juntamos tudo e analisamos. Vamos lá, república é uma forma de governo em que o cidadão escolhe seu representante. Pensa comigo, aqui no nosso país, Brasil, como é que nossos representantes são escolhidos? É da seguinte forma, né? Quando chega a eleição, a gente vai lá na urna, vota no representante que a gente escolheu, e se ele tiver uma quantidade de voto que a legenda dele eleja ele, ele é escolhido pela maioria dos votos. Então, república, ok aqui no Brasil. Vamos para a parte federativa, que quer dizer federalismo. Federalismo, na íntegra, quer dizer a forma de como organizar o poder político dentro do país, que acontece da seguinte forma aqui. Forma de organização política do país em que o poder central do Estado é compartilhado com unidades menores do território. Pensa comigo, Brasil, território, é um imenso território. Então, existem as divisões dos estados. Pernambuco, Alagoas, Paraíba e assim por diante. Federalismo quer dizer isso, a divisão do poder político dentro do nosso país, que se estrutura na seguinte forma. Os três poderes do Brasil, o executivo, legislativo e judiciário. Mas agora veio um insight que isso tudo aqui não aconteceu nos dias atuais. Toda essa estrutura aqui veio de ideias desde a Grécia Antiga, já com Aristóteles, que pensava na trirepartição do poder, para não deixar o poder na mão de uma só pessoa. Que ele acreditava que o poder na mão de uma só pessoa geraria, como é que eu posso dizer, injustiças, né? Por exemplo, numa monarquia. Na monarquia, quem manda é o rei, as pessoas não podem eleger seu representante, o poder é passado de pai para filho e assim se perpetua. Então, Aristóteles já vinha com esse pensamento lá desde a Grécia Antiga, e esse pensamento também foi reforçado no ano de 1980 por um francês chamado Charles Montesquieu, na época do Iluminismo. E aí ele veio trazendo essa ideia e foi adotado pelos americanos e posteriormente por nós aqui no Brasil. Quando saímos de um Brasil colonial, depois Brasil Império, e chegamos no Brasil República.
e adotamos esse sistema de organização política administrativa. E aí então chegamos na questão dos três poderes, que é o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. No poder executivo, o que acontece? Ele tem por responsabilidade a administração pública do território. Mas esse poder é dividido também em partes. Como podemos ver, município, quem administra o município é o prefeito. O Estado, quem administra o Estado são os governadores. E o país é o presidente, que o atual presidente é o Luiz Inácio Lula da Silva. Poder Legislativo tem por finalidade elaborar e fiscalizar as leis. Dentro do município, quem faz essa elaboração e fiscalização das leis são os vereadores. Dentro da esfera estadual, são os deputados. E no país é formado pelo senador e deputado federal, que, juntando o senador e os deputados federais, formam o nosso Congresso Nacional. E aí então temos essa divisão política-administrativa do Poder Legislativo, onde os nossos representantes eleitos por votos populares têm a obrigatoriedade de respeitar a Constituição e elaborar leis que beneficiem a sociedade como um todo. E por fim chegamos ao Poder Judiciário, que tem o objetivo de julgar e zelar pelo cumprimento das leis e a Constituição. A Constituição, como bem sabemos, é um livro onde tem as regras de nosso país. E vale salientar que tanto o Poder Judiciário como o Poder Legislativo não podem elaborar leis que vá de encontro com a Constituição. E aqui no Judiciário, diferente do Legislativo e do Executivo, os agentes que atuam aqui, que são juízes e desembargadores, eles não são eleitos pelo povo. Ou são concursados, ou então é colocado lá por indicação do presidente, do ministro. Já no Poder Executivo e no Legislativo, onde atua o presidente, no Executivo, ele é eleito pelo voto popular. E no Legislativo também, que são vereadores, deputados, prefeito. E recapitulando, a organização política administrativa do Brasil é composta nessa estrutura. E dá-se o nome de República Federativa do Brasil, pois nós escolhemos os nossos representantes. Federativa porque nosso território é federalizado, pois o poder é dividido em regiões, estados, municípios. E eu acho que ficou bem claro.